Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Sábado, dia 4 de junho de 2022, eu, Luz Amorim, estou aqui em Cuiabá, para mais uma vez compartilhar com você, refletir com você coisas do nosso dia a dia. E olha, hoje eu convido você a ficar até o final, vai ser um pouquinho mais extenso, mas é muito interessante a reflexão que eu quero fazer com você hoje. Então fique até o fim. E depois, dá positivo, ajuda muito, positivinho, faça seu comentário e compartilhe a página, tá? Depois da reflexão de hoje, que vai ser legal. É um pouquinho extensa, mas é bacana, tá? Fique até o fim. Mais de 667 mil mortes pelo Covid-19 em todo o Brasil. Infelizmente, um genocídio. Então, já começa a reflexão por aí. Gente, tem dias que eu fico assim, o que eu vou conversar com a turma, o que eu vou falar hoje na página Vote? E aí eu acordei com esse pensamento, com essa preocupação, me deparei com uma entrevista que de repente acendeu a luzinha na minha cabeça. Plim, tá aqui, é isso que eu vou conversar, é isso que eu vou pedir licença ao entrevistado, que na verdade é um pastor evangélico lá de São Paulo, pastor Levi Araújo. Não sei se você já ouviu falar, Levi Araújo, um pastor evangélico. E ele estava dando uma entrevista para uma rádio lá em São Paulo. Eu ouvi, me apaixonei e vou compartilhar com você aqui, tá? Vou replicar com você e refletir. Olha só, o pastor Levi Araújo estava, na verdade, defendendo o padre Júlio Lancelotti. Você já deve ter ouvido falar no padre Júlio Lancelotti, um padre católico, né? Um pastor defendendo um padre da Igreja Católica. Pois é, o Júlio Lancelotti, na verdade, desenvolve um trabalho maravilhoso. Ele ampara, ele ajuda, ele vai às ruas e trata, cuida das pessoas mais carentes, os mais necessitados, os pobres, miseráveis de rua, né? Ele alimenta na paróquia dele lá, dá de comer, agasalha quando está muito frio, ele ampara realmente, dá um teto, ajuda. Ele vai lá nas ruas de São Paulo fazer essa missão. A missão dele é ajudar quem realmente precisa, tá? É amor ao próximo. Esta é a missão do Júlio Lancelotti, um padre. E por fazer isso, ele ofende algumas pessoas de destaque na sociedade, como é o caso do Luciano Hang. Luciano Hang é aquele da Lojas Havan, amigo do Bolsonaro, aquele careca verde e amarelo, parece um grilo falante. Pois é, atacou, agrediu o Júlio Lancelotti com palavras, acusando ele de comunista. Porque o Júlio Lancelotti, o padre, faz esse trabalho na paróquia e fala, olha, temos que ajudar. Ele conclama as autoridades a ajudar também a quem mais necessita. E isso ofende. Incomodou o Luciano Hang, assim como incomoda e ofende Silas Malafaia, que também já agrediu o padre Júlio Lancelotti, acusando-o de comunista. Aquele padre da igreja comunista é o Silas Malafaia falando. Os bolsonaros que também atacam, que também ofendem, o Júlio Lancelotti. Por quê? Porque Júlio Lancelotti prega o amor ao próximo. E com quem que Júlio Lancelotti aprendeu tudo isso? Aí a reflexão do Levi Araújo também, e eu conclamo e assino embaixo. Quem que inspirou o padre Júlio Lancelotti a ir às ruas de São Paulo amparar quem precisa? Não foi Jesus Cristo? Não foi o menino Jesus? Não foi o homem crucificado na cruz que ensinou padre Júlio Lancelotti a amar ao próximo como a si mesmo? A grande lição de Jesus? Não era Jesus que ia às ruas maltrapilho no meio dos pobres, dos leprosos? E isso, na época, os romanos, e junto com os fariseus, que eram os líderes religiosos da igreja da época dos romanos, lá 2000 anos atrás, no Oriente Médio, onde vivia Jesus, E isso incomodava os fariseus, porque para os fariseus, para a igreja da época, os líderes religiosos da época diziam que o leproso, que é hanseníase, hoje tem cura, Na época não tinha. Os leprosos eram endemoniados, tinham que ser isolados, expulsos da cidade, morar isolados em cavernas. E Jesus ia lá, botava o dedo na ferida dos leprosos, curava os leprosos, curava, sabe? Jesus fazia isso. E aí isso incomodava os fariseus. E o Jesus entrou nos templos e expulsava os jogadores, os comerciantes dos templos que ganhavam muito dinheiro, junto com os fariseus, que ficavam ricos.
né? Ele dizia, Jesus, não, aqui não é casa de jogo, de comércio, aqui é casa de alimentar a alma, a fé, aqui é a casa do meu pai, não de comércio, de ficar ricos. Semelhança com igrejas atuais, né, com alguns templos religiosos aí que ficam cada vez maiores, com televisão, com rádio, que poder, que império de algumas igrejas, né, Silas Malafaia? Não é? Pois é, pois é. Isso incomoda quem começa a colocar o dedo na ferida, como fazia Jesus e como faz padre Júlio Lancelotti hoje, lá em São Paulo. E aí Luciano Hang, Silas Malafaia e os bolsonaros agridem. Mas o pastor evangélico veio em seu socorro, uma palavra de alento do Levi Araújo, sabe? Então, na época de Jesus, quem traiu Jesus não foi o Judas. Não foi Judas, o apóstolo Judas, não. Judas queria que Jesus se rebelasse contra aqueles romanos para libertar o povo. Ele achava que Jesus já tinha um poder de, né, pegar a população e se revoltar e expulsar os romanos na força. Não, mas Jesus não queria isso. E Jesus foi traído, na verdade, pelos líderes religiosos que estavam junto com os romanos, os fariseus, que tramaram toda a situação para Jesus ser crucificado. Esses sim traíram Jesus, os líderes religiosos, os fariseus da igreja, que estavam junto com o poder. Pense o que está acontecendo hoje, né? Quem está junto com o poder e quer trair o povo e quer matar Júlio Lancelotti, porque Júlio Lancelotti incomoda, porque ele ajuda quem precisa, o mais pobre, o miserável, o morador de rua, a família, a criança que fica com fome, com frio, o idoso que não tem aonde socorrer, o padre Júlio Lancelotti. Por que atacar um homem que só faz bondade, que só ajuda, que só ampara, como fazia Jesus? Que mal fez Jesus, né? Os próprios romanos lavaram a mão, né? Pilatos lavou as mãos, não, ele não fez nada de mal, mas para os fariseus, os líderes religiosos daquela época, era um mal sim, porque estava corrompendo os interesses dos poderosos religiosos que ganhavam muito dinheiro e o poder é podre. O poder empodrece a alma das pessoas, principalmente esses religiosos que ficam milionários às custas do pobre. Esta é a lição. E o pastor Levi Araújo, da igreja evangélica, sabe, defendendo o padre da igreja católica, Júlio Lancelotti. Eu achei maravilhoso, estou compartilhando com você aqui para que você reflita. E você que é evangélico e às vezes está ouvindo coisas como, vamos armar, pô, tá ok? O povo